Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso curso Resiliência Emocional Encontrando Forças no Senhor. Me chamo Célio Dantas e sou o diretor do Instituto Penha. Antes de começar nossa aula de hoje, nosso debate, gostaria de novo de fazer aquele lembrete da importância de vocês preencherem a lista de frequência que está aqui na descrição do YouTube. Então, não esqueçam de fazer isso, é muito importante que vocês preencham a sua frequência. Muito bem. Hoje antes de nós começarmos também o curso, estamos hoje no local aqui diferente, né, devido a alguns probleminhas técnicos. Ok, então eu vou compartilhar com vocês a tela, aqui com alguns slides. Vamos abrir aqui. Perfeito. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre superar a raiva, é o título do nosso podcast, do episódio número 10. E eu trouxe aqui para vocês uma seguinte situação. Imagine que uma pessoa ela seja picada por uma cobra venenosa, e essa pessoa tem algumas opções de atitude. Ela pode ficar com raiva e procurar matar esta cobra, ou ela pode, uma outra atitude, procurar tomar as medidas necessárias para remover aquele veneno do seu, do seu corpo. Com certeza, a atitude aí mais sábia seria a pessoa procurar tomar as medidas necessárias para remover ali o veneno, e se ela fizer isso, certamente ela vai conseguir sobreviver, ou tem chances bem maiores do que se ela tomar a primeira atitude de ficar com raiva e procurar matar a cobra. E é interessante pensar, e até é engraçado essas duas situações, porque é bem óbvio que se nós realmente tivermos ali a sabedoria, nós tomaríamos a segunda medida, a atitude, que de fato é procurar tomar as medidas necessárias para remover o veneno. Só que muitas vezes na vida das pessoas, nas nossas vidas, ah, tem um veneno que, se a gente não tomar cuidado, pode também ser tão tóxico quanto um veneno de cobra, que é o rancor, que é a raiva, né? Esse é um sentimento que também é muito destrutivo, se não for tomadas as devidas medidas para removê-lo também, né, da nossa vida. Então, hoje nós vamos falar sobre superar a raiva, administrar ou controlar a raiva. Eu gosto muito dessa escritura no livro de Mórmon, segundo F2:26, e lá nós aprendemos que os homens, ou as mulheres também, foram criados para agirem por si mesmos e não para receberem a ação. Então, todos nós fomos criados para agirmos e não para sermos passivos, não simplesmente recebermos a ação, mas agimos por si mesmos. E eu, falando um pouco sobre o nosso tópico, eu lembrei e lendo essa escritura, eu lembrei de uma situação. Eu estava com meu primo, meu irmão também, eu era jovem naquela época, e eu lembro que um amigo do meu primo foi lá em casa e começou a ofender o meu primo. E ele falava, por exemplo, coisa como: eu te odeio e não quero mais ser seu amigo. E meu primo, é, surpreendentemente, começou a agir de uma forma incrível. Então, quando aquele rapaz falou que odiava meu primo falou: eu te amo, e eu não quero mais sua amizade, mas eu quero ser seu amigo. E aquele rapaz acabou saindo, frustrado, que não atingiu o objetivo dele, que era brigar, e meu primo não deu atenção em relação àquelas ofensas. E depois meu irmão e eu falamos: olha, para o meu primo, por que você não reagiu, não ofendeu ele também? E aí meu primo falou: olha, Célio, e meu irmão também, nós não, ele está passando por várias dificuldades,
quais desafios pessoais. Daqui a pouco ele vai me ligar aí, até pedindo desculpas, então não vou entrar nessa onda. E foi interessante que realmente depois de algumas horas o amigo do meu primo ligou para ele e ele pedindo desculpas e tudo mais e voltaram ali a serem amigos. E é interessante que aquilo para mim impactou, que no princípio eu não concordei com a atitude do meu primo, mas ele realmente de fato agiu em vez de reagir, em vez de receber a ação, em vez de ofender também aquele rapaz, acabou de alguma forma ali agindo, não reagindo, agindo com sabedoria e não reagindo de uma forma ofensiva como estava sendo atacado. Para mim, naquele momento foi uma grande lição, meu primo com toda aquela situação. O manual ah, Residência Emocional Encontrando Forças em Cristo, ele fala da importância de nós entendermos a raiva. E lá, então, nós lemos o seguinte, deixa eu arrumar aqui para eu conseguir ler. Todas as pessoas sentem raiva. Há inúmeras razões que levam uma pessoa a sentir raiva. Nem sempre podemos controlar os sentimentos de raiva. E é fácil achar que nossa raiva é justificada. Expressar a raiva de maneira agressiva pode nos fazer sentir melhor momentaneamente. É interessante que algumas pessoas têm esse tipo de hábito de expressar ali a raiva que estão sentindo, falar o que está dentro ali do coração e tal, mas olha o cuidado que tem que tomar com esse tipo de atitude. E o manual continua a citação falando o seguinte: mas expressar raiva não ajuda a nos sentir bem ao longo prazo e pode resultar em desgaste de relacionamentos, como, por exemplo, marido e mulher, pais e filhos, doença física, né? Muitas pessoas acabam ficando doentes fisicamente, problema no estômago, prejuízos financeiros, podem perder o emprego, olha só, ou negócios financeiros e outros tipos de coisas ruins que podem acontecer com esse tipo de atitude, de expressar a raiva, né, de maneira ali agressiva. Muito bem. E aí, nós lemos também o seguinte: Salvador ensinou aos nefitas: não haverá disputa entre vós, pois em verdade, verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Eis que essa não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que essas coisas devem cessar. Isso está lá em 3º Nef 11, versículos 28 a 30. Eu acho muito interessante porque uma das primeiras coisas que o Salvador ensinou a seu povo quando visitou as Américas foi, até mesmo antes de ensinar sobre o batismo, sobre a doutrina do batismo, ele ensinou que o espírito de discórdia, de cólera, não é de Deus, mas é do diabo. Olha só, uma das coisas primeiras, das coisas mais importantes que Cristo ensinou foi isso, que a doutrina dele não é essa, mas que essa doutrina de confusão, de discórdia, não é dele, mas é do diabo, que é o pai, de fato, da discórdia. Eu gosto muito dessa citação do presidente George Albert Smith, onde ele ensina: há uma linha demarcatória bem definida entre o território do Senhor e o território do diabo. Se você vai ficar na linha do lado do Senhor, estará sob sua influência e não terá nenhum desejo de fazer coisas erradas. Mas se você cruzar para o lado do diabo, um centímetro que seja, estará em poder do tentador. E se ele for bem-sucedido, você não será capaz de pensar nem raciocinar corretamente, porque terá perdido o Espírito do Senhor. Então vamos entender um pouco melhor esta citação do presidente George Albert Smith. Então ele diz que há uma linha demarcatória separando o território de Deus do território de Satanás.
E devido, então, a alguns sentimentos, e também se eu for obediente às palavras do Senhor, eu estarei no território de Deus, portanto, serei influenciado, né, pelo Senhor. Então, sentimentos como amor, paz, ânimo, são sentimentos que me deixam no território do Senhor e também eu serei influenciado ali por Ele. Agora, em contrapartida, se eu sou desobediente aos mandamentos do Senhor e me deixo deixo com que sentimentos como medo, desânimo, raiva me controle, eu estarei no território de Satanás, portanto, serei influenciado por ele, porque eu estou no território dele. Olha que interessante. E a linha que separa um território do outro é muito fina. É muito fina. Então, olha que interessante. Dependendo dos sentimentos que eu tenho ali na minha vida, eu posso ser influenciado ou por Deus, se eu estiver no território dele, ou por Satanás, se eu estiver no território dele. Então, hoje nós estamos abordando mais a questão da raiva, né? Como superar a raiva. E olha onde está a raiva, está no território do inimigo, no território de Satanás. Então, se eu, no momento que eu perco realmente o autocontrole, eu fico com raiva, eu posso ser influenciado, não posso não, eu serei influenciado pelo inimigo, por Satanás. É por isso que é tão importante não tomarmos decisões em momento de raiva. Bom, o manual também continua falando sobre a importância de entender como a raiva pode ser agravada. E ele nos ensina: quando nos permitimos remoer pensamentos de raiva, nosso corpo também reage. As reações físicas do corpo aumentam nosso nível de temperatura emocional. Alguns comportamentos podem intensificar nossa raiva. Então, aprender habilidades que nos ajudam a esfriar é parte importante do controle da raiva. Esfriar o quê? Esfriar o temperamento emocional, temperatura emocional. Então, aqui nós temos, por exemplo, no lado esquerdo do vídeo, comportamentos que aumentam a raiva, tais como fazer acusações, discutir enquanto está com raiva, olha só, falar alto, gritar, berrar, remoer sentimentos de mágoa, planejar vingança, participar de qualquer forma de violência. Então, esses são todos comportamentos que aumentam ou agravam ainda mais a raiva. Em contrapartida, aqui à direita do vídeo, nós temos habilidades que diminuem a raiva. Por exemplo, contar até 10 ou mais, exercícios não competitivos, meditação, oração, relaxamento. Olha a importância da oração, o relaxamento, meditar, ir para um ambiente ao ar livre, escolher pensamentos úteis, música relaxante, como a música de fato, as músicas, claro, que são relaxantes, inspiradoras, nos ajudam a manter o autocontrole. Respirar profundamente várias vezes, a respiração também é fundamental. Só lembrando aqui um dos itens, ir para um ambiente ao ar livre, eu lembro que o presidente Hinckley, que foi um profeta de Deus, para quem não conhece, ele disse que durante o casamento dele, ele respirou muitas vezes, ele respirou muitas vezes ar puro, ar livre, tá? Justamente para manter ali o autocontrole. Bom, agora, meu convite para vocês, escrevem aqui no nosso chat que outras coisas ajudam você a esfriar a temperatura ali emocional, tá ok? Essa temperatura que foi abordada nesse slide. Então, que outras coisas ajudam você a esfriar? Compartilhe aqui conosco, ok? Entender as emoções por trás da raiva. Para controlar sua raiva, identifique as diferentes emoções por trás dela. Muitas vezes é mais fácil ficar com raiva do que lidar com os sentimentos reais que a estão causando.
A lista a seguir contém emoções intrínsecas que talvez você sinta quando está com raiva. Então vamos ver quais são essas emoções intrínsecas. Temos aqui uma listinha: ressentido, decepcionado, envergonhado, sem esperança, culpado, sobrecarregado, constrangido, frustrado, sentir inferior, pesar, insensível, desolado, amedrontado. E a lista continua: ansioso, aflito, ameaçado, nervoso, rejeitado, sentir que tem direitos, magoado, ofendido, vitimizado, solitário, injustiçado, faminto, cansado e expectativas também não atendidas. Então, todos esses são sentimentos intrínsecos. Por exemplo, temos uma situação aqui para ficar ainda mais claro. A situação: você está dirigindo do trabalho para casa, foi um longo dia, e o trânsito está pesado. Você está atrasado para um compromisso. De repente, outro motorista quase causa um acidente e, além disso, faz um gesto ofensivo para você. Emoções que esquentam a raiva. Gritar, ficar remoendo sentimentos de mágoa, pensar: que absurdo ele achar que foi minha culpa. Por que deixa esse tipo de pessoa dirigir? Então, esses são reações aí que esquentam ou agravam ainda mais a raiva. As emoções e experiências intrínsecas são essas: estresse, nesse caso, injustiça, fadiga, medo. Agora, quais são algumas reações que esfriam a raiva? Usar música, calma ou técnicas de respiração para lembrar que posso piorar a situação ou deixar para lá. Não sei por que ele está dirigindo daquele jeito. Preciso permanecer calmo e dar a ele o benefício da dúvida. Pensar dirigir irritado também pode me envolver em um acidente. Eu lembro que uma vez, uma reportagem falando sobre trânsito, o controle no trânsito, um policial falou: olha, cada motorista tem que ter como em mente que o objetivo dele é chegar são e salvo aí em casa. Ou seja, não dá para entrar realmente em provocações no trânsito. Tá? Então, aqui nós temos algumas atitudes e o manual, depois, se vocês quiserem ler, Resiliência Emocional Encontrando Força em Cristo, ele nos ensina outras técnicas também para conseguirmos esfriar a raiva, esse sentimento de raiva. Tem uma citação que eu gostei bastante, que eu extraí também do manual, do Elder Lynn G. Robbins. E ele diz o seguinte: o Elder Lynn G. Robbins escreveu uma situação em que um jovem atleta talentoso tentou ingressar em uma equipe esportiva. No primeiro dia de treinamento, o técnico o escolheu para jogar contra outro rapaz enquanto a equipe assistia. Ao errar um arremesso fácil, o rapaz ficou zangado, bateu o pé no chão e resmungou. O técnico caminhou até ele e disse: outra tolice como essa está fora da equipe. Durante os 3 anos seguintes, o rapaz nunca mais perdeu o controle novamente. Anos mais tarde, ao refletir sobre esse incidente, percebeu que aprendera um princípio com o seu técnico que mudou sua vida. A ira pode ser controlada. Olha que interessante. Com o treinador dele, esse jovem aprendeu que a ira pode ser, sim, controlada. E essa afirmação também nós lemos no livro de Mórmon, Osias 3:19, quando nos ensina que o homem natural é inimigo de Deus. Então, o homem natural, o homem carnal, sempre quer ali fazer com que seus desejos, instintos sejam atendidos. Isso está sempre ali lutando contra o ser espiritual, né? Contra o espírito. E só que a escritura também nos ensina que, a não ser que se essa pessoa ela ceda ao influxo do espírito, ela pode sim se tornar, né, humilde, manso, como uma criancinha, como ensina a escritura em Mosias 3,
19. Ok? Então, o Espírito Santo nos ajuda, nos fortalece a ter esse controle ou essa administração sobre sentimento de raiva. Agora, uma outra citação que eu gostaria de trazer é do nosso agora profeta, presidente Dallin Oaks, que foi chamado na semana passada, foi realmente formalizado agora como novo chamado, o seu chamado como novo presidente da igreja, novo profeta, e ele ensinou o seguinte: um sábio Cherokee, uma das tribos indígenas dos Estados Unidos, contou ao neto uma parábola sobre a vida. Dentro de mim há uma terrível luta entre dois lobos, disse o avô. Um deles é mau, cheio de raiva, inveja, autopiedade, tristeza, ganância e mentiras. O outro é bom, cheio de bondade, compaixão, humildade, verdade, amor e alegria. Essa luta está sendo travada dentro de cada um de nós. Qual lobo vai ganhar? Perguntou o neto. A resposta do avô à pergunta de seu neto sobre qual lobo venceria foi: o que você alimentar. Olha que interessante. Então, o lobo, né, que nós alimentarmos, esse vai ser o lobo que vai vencer. Se nós alimentarmos mais o ser natural, é ele que vai vencer. E agora, se nós de fato alimentarmos mais o nosso espírito, é ele que vai vencer. Então depende de nós. Realmente a resposta está na nossa mão. Uma escritura que eu amo, tá lá no Velho Testamento, Provérbios 15, 1, onde diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu lembro uma vez eu estava assistindo uma reportagem de uma desocupação de propriedade, né? As pessoas estavam sendo forçadas a desocuparem um local que estavam ocupando de forma ilegal, e a polícia estava lá, e houve era um clima muito tenso, começou a haver brigas, e eu lembro que um policial estava batendo num homem, e de repente o filho, uma criança deste homem, se aproximou do policial e deu um abraço no policial, pedindo para que não fizesse aquilo com o pai dele, que parasse de bater no pai dele. E naquele momento em diante, o policial parou, né, de bater naquele homem. Por quê? Porque, na verdade, a resposta branda daquela criança, aquele ser inocente, em meio àquela toda confusão, foi lá e, num gesto de amor, de ali compaixão pelo pai, pediu abraçou aquele policial e pediu que ele não fizesse mais aquilo. E naquele momento, realmente, todo aquele furor, aquele ódio daquele policial foi sanado, foi acalmado. Justamente pela resposta branda desse menino. Agora eu gostaria de passar para vocês um vídeo que eu gosto bastante e nós vamos depois voltar a comentar e encerrar então nossa aula, nosso debate de hoje. Vamos lá. Opa. O que é aquilo? É um pardal. O que é aquilo? Eu já disse, pai. É um pardal.
O que é aquilo? Um pardal, pai. Um pardal. É um pardal. O que é aquilo? Por que está fazendo isso? Eu já disse várias vezes. Isso é um pardal. Não consegue entender? Onde vai? Em voz alta. Hoje, meu filho caçula, que há uns dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque, quando um pardal pousou na nossa frente. Meu filho me perguntou 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi as 21 vezes que era um pardal. Eu o abracei todas as vezes que ele repetiu a pergunta, vez após vez, sem ficar bravo, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Esse vídeo eu gosto bastante porque nos ensina muitas lições sobre paciência, principalmente com as pessoas que nós mais amamos, nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos e nossos entes queridos. Então, às vezes a gente perde a paciência tão facilmente com eles, e as pessoas que a gente deveria demonstrar mais amor, mais tolerância. Eu gosto também do princípio ali do arrependimento. O filho se arrependeu por ter gritado com o pai. E o pai, por um lado, também perdoou o filho. E eu vejo que muitas das resoluções dos desafios das pessoas não é o descarte. Não é o descarte do seu cônjuge, não é o descarte do seu filho, do seu pai, mas sim usar esses dois princípios, o arrependimento, o verdadeiro arrependimento e também o perdão. Imagina quantos relacionamentos seriam salvos se as pessoas vivessem esses dois princípios, do perdão, do verdadeiro arrependimento e do perdão. E eu gosto muito desse hino, Não Deixeis Palavras Duras, hino 138 do nosso Inário, no Brasil. E eles são compostos por três estrofes. Na primeira dela nós lemos: Não deixeis palavras duras vossos lábios pronunciar, porque Deus, lá nas alturas, pode, por certo, as escutar. Segunda estrofe: O amor é sempre puro, a amizade é sempre um bem, mas lembrai que um gesto duro pode matar o amor também. Frases ásperas ou frias, gestos cheios de rancor, matam nossas alegrias, nossa amizade e amor. Então, olha só, aqui nós aprendemos tantas coisas também com esse hino, sobre a importância de tomar cuidado com que palavras nossos lábios têm pronunciado, que o Senhor está escutando tudo isso. Gestos duros podem matar ali o amor. Frases também ásperas, frias, gestos cheios de rancor, matam também, podem matar aos poucos o amor, o nosso amor, o amor também de outras pessoas. E aí o refrão
termina então esse hino com o refrão: Ao vosso irmão amai, ordena o Salvador. Né? Realmente, se nós amamos as pessoas, a gente vai tomar cuidado com as palavras que nossos lábios pronunciam, nossos gestos. Ordena o Senhor: crianças, escutai ao bom Senhor. Ao vosso irmão amai, ordena o Salvador. Crianças, ao Senhor ouvir. Crianças também aqui podemos interpretar como filhos, como os adultos também, não somente crianças. Então, esse hino, se nós realmente também colocarmos em prática esses ensinamentos, nós teremos os nossos relacionamentos muito, muito mais significativos. Eu, então, gostaria de prestar o meu testemunho antes, agradecer a presença de cada um de vocês por assistirem esse vídeo, por assistirem esse podcast. Espero que de alguma forma tenha tocado alguma coisa no seu coração, sua mente, sair daqui com um bom sentimento. Me ajudou muito a preparar todo esse material aqui. Aconselho a rever quantas vezes for necessário. E compartilho então, presto meu testemunho sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele realmente nos dá força para ajudar-nos a controlar nossas emoções. Uma delas é a raiva. Eu sei que os profetas de Deus são os nossos guias atuais. É o mesmo que o Senhor falaria. Essas pessoas, elas falam por intermédio do Senhor e eles ensinaram hoje sobre muitas coisas, sobre a linha de demarcação. Através de sentimentos bons, podemos ficar no território de Deus, portanto, seremos influenciados por Ele. Em contrapartida, se ficarmos com sentimentos ruins, como raiva, seremos influenciados pelo inimigo. Também aprendemos o nosso novo profeta que a fera que nós alimentarmos, o animal que nós alimentarmos, nesse caso, o ser natural ou espiritual, é o que vai prevalecer. Que possamos, de fato, alimentar o nosso espírito a cada dia. Que nossos lábios possam, de fato, pronunciar palavras de amor, de consolo e de conforto, não palavras duras e nem gestos de rancor que podem matar a alegria e o amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês e tenham uma excelente semana. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.